Oi de novo, galera, tudo jóia? Espero que não fique muito cansativa a nossa vida, né? Porque vocês ficam me vendo seguidinho. Então, vamos lá então, galera. Hoje a gente vai falar agora, na verdade, né? A gente vai falar sobre vigilância sanitária de serviços de saúde e resíduos. Vamos falar sobre isso. Provavelmente vocês já falaram sobre isso em aulas anteriores. E vocês ainda vão falar, vocês falaram sobre isso em vigilância ambiental e é muito capaz do nosso querido que vai abordar sobre vigilância do trabalhador também falar sobre esse assunto e abordar esse assunto também com bastante discernimento, bastante seriedade. Por que ele é bastante sério? Primeiro porque eu causo dentro dele uma amplitude de responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade não só com as questões de saúde física, individual, do ser humano, mas eu causo uma questão muito séria sobre saúde coletiva e saúde ambiental. Então essa questão é uma questão que eu gosto muito de abordar, é um assunto que me traz paixão, para falar a verdade, porque realmente é uma questão de coletivo, né? E a gente anda vivendo um momento coletivo de uma maneira até um pouquinho obrigatória, né? Que é essa questão da pandemia. Todo vídeo eu falo um pouquinho sobre o coronavírus e sobre a pandemia, e nesse vídeo em especial eu gostaria que a gente tivesse uma visão mais ampliada por essa questão do coletivo. E essa questão da vigilância sanitária de serviços de saúde, de resíduos, ela traz pra gente a visão do coletivo. Todo mundo que está em cima dessa terra aí, né, tá gerando um resíduo de algum jeito. Nesse momento agora, por exemplo, estou gerando resíduo, estou gerando aqui um gás carbônico, e esse gás carbônico ele é um resíduo gasoso, então assim, a gente precisa ter essa dimensão de que o tempo todo a gente está gerando resíduo, fora em outros momentos mais clássicos, não é mesmo? Então assim, a gente está ali gerando resíduo o tempo todo e a gente está ali lidando com isso, e quão sério é as questões dos resíduos de serviços de saúde. Então hoje a gente vai abordar esse momento, a gente vai dar uma abordada mais séria com relação a isso, para a gente poder entender essa dinâmica e poder tentar controlar, tentar olhar para o território da gente com um olhar mais crítico, tentar olhar para não só o território dentro das questões mais pessoais, ou seja, de casas e de domicílios, mas de uma questão pessoal onde a gente trabalha tecnicamente também, ok? Vou tentar ser objetiva, porque como esse assunto é uma das minhas paixões, eu acabo ficando um pouco mais prolixa, mas eu vou ser mais objetiva. Quais são os objetivos, então? Falando em objetividade, bora falar desses objetivos. A vigilância sanitária de serviços de saúde, ela tem o objetivo de verificar, promover a adesão às normas e aos regulamentos técnicos vigentes, avaliar as condições de funcionamento, identificar os riscos e os danos da saúde dos pacientes, dos trabalhadores e do meio ambiente. Isso é extremamente importante, porque aí eu faço uma avaliação da minha qualidade. Essa avaliação da minha qualidade, para eu ter uma boa avaliação de qualidade, eu preciso abordar 3 enfoques, que é o que eu estou colocando aqui para o lado para vocês. O enfoque da minha estrutura, o enfoque do meu processo e o enfoque do meu resultado. Eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter os processos bem definidos e eu tenho que ter o resultado. A estrutura, obviamente, a gente acaba trabalhando com a estrutura física. O processo são os processos pré-definidos, que a gente também trabalha dentro desse assunto com os planejamentos, programas, que são alguns programas de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Então, assim, a gente vai falar sobre esse PGRSS bastante hoje. Hoje é a primeira vez que eu estou falando nessa sigla, mas a gente ainda vai falar bastante sobre isso. Qual é o papel da Anvisa que a gente tem agora? A Anvisa, ela coordena no âmbito nacional as ações de vigilância sanitária de serviços de saúde que são executados por estados, municípios e distritos federais. Ou seja, ela dá uma normativa, ela coordena, ela fala como vai ter que ser, ela dá esse tipo de enfoque pra gente, ok? Qual é a responsabilidade da Anvisa? Ela está ali responsável por elaborar as normas de funcionamento, observar os seus cumprimentos, estabelecer mecanismos, controlar e avaliar os riscos, os eventos adversos relacionados a serviços prestados em hospitais, clínicas de hemodiálise, postos de atendimentos, entre outros, com essa gama enorme que a gente tem aí, beleza? O que é um serviço de saúde? É muito legal a gente saber. É um estabelecimento que compreende benefícios à saúde, como se fosse uma novidade para vocês, né? Para nós. Enfim, é utilizado em conformidade com a lei e produz também resíduos como bem de seus procedimentos. Gente, que resíduo que a gente gera quando a gente vai fazer um raio-x? A gente falou já bastante de raio-x. A placa do raio-x, a chapa, lembra disso?
além daquele resíduo, que eu tenho resíduo que a gente falou bastante, que são os resíduos radioativos. Então, assim, isso também. Imagina quando a gente vai fazer uma bolsa de sangue. Eu tenho resíduo? Tenho, gente. Quando eu fazer uma coleta, tenho resíduo da beça, muito resíduo biológico. Então, assim, eu começo a trabalhar dentro disso, um serviço de saúde. Priscila é um serviço de saúde. Quando eu vou no postinho fazer um atendimento, eu gero resíduo? Gero. Resíduo de saúde? Resíduo de saúde. É o que a gente vai falar sobre isso agora. Quais são os resíduos de serviços de saúde, e todos aqueles gerados nos serviços de saúde eu chamo eles de RSS. Essa sigla a gente vai usar bastante, inclusive no fórum que vocês vão fazer, que é bem interessante esse fórum que eu deixei para vocês aí, e aí vocês vão ver direitinho isso. Vamos lá. O que é um PGRSS? O PGRSS é um programa de gerenciamento de serviço, um programa de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. É tanta siglinha, tanto trava-língua, né? Então, qual é o objetivo desse PGRSS? É o objetivo de preservar a saúde e a qualidade do meio ambiente. Adianta, gente, eu estar numa casa toda limpinha e quando eu sair de casa tem um esgoto a céu aberto na minha porta? Eu acredito que muita gente vive essa realidade e é bem complicado. E quando eu trabalho ainda com coisas ainda piores, que independe da estrutura do Estado, mas que depende de fato das organizações dos serviços de saúde. Quando eu saio de casa e me deparo com um monte de lixo ali, que são lixos provenientes de serviços de saúde. Eles têm um dano maior porque eu tenho micro-organismos patógenos com maior quantidade, e isso vai trazer para mim como se eu tivesse um risco maior sobre isso. Por isso esse gerenciamento é tão importante. Esse gerenciamento de serviços de saúde, ele constitui um conjunto de procedimentos de gestão bem planejados com relação ao impacto desse resíduo e com relação aos benefícios que ele vai me trazer. Ou seja, tudo isso que ele traz para mim são benefícios científicos, ou seja, estudos. São tão científicos que a gente acaba atualizando a lei de tempos em tempos. Essa legislação é uma legislação que ela entra em consulta pública com uma frequência maior e ela é atualizada com uma frequência maior, devido aos estudos científicos que trazem mais atualização aos tipos de impactos microbiológicos, macrobiológicos, enfim, dentro da minha estrutura, tanto micro quanto macro, dentro desse meu manejo. E aí eu trago para vocês a última atualização super atual, tá, gente? Não tô brincando não, isso aqui é atualíssimo. É uma resolução que demorou em torno de uns 5 anos aí para ela poder sair de consulta pública, que é a RDC 222, que foi publicada agora em dia 29 de março de 2018. Ela dispõe sobre o regulamento técnico, ela dá um técnico atualizada nesse regulamento técnico para o gerenciamento do resíduo de serviços de saúde. Para você ver a importância disso, a gente tem uma legislação somente para isso, ok? Essas atualizações que aconteceram, elas acabam classificando. Eu tô botando para vocês aqui um quadrinho que chega a ser insano, né, gente? Mas é só para vocês verem quais foram as atualizações que aconteceram dentro dessas legislações, em comparativo uma com a outra, como se eu colocasse a 306 de 2004, que é a antiga, anterior a essa, colocando uma contra a outra, uma do lado da outra. O que eu tenho aqui são algumas especificações maiores e algumas coisas mais detalhadas, como, por exemplo, a especificação do aterro sanitário, classificando o risco para o meio ambiente, para a sociedade, ou seja, está mais especificado isso dentro da minha legislação. A revisão do conceito de uma unidade de saúde, o serviço de saúde como grupo D, que são os resíduos comuns. Eu vou trabalhar através dos transportes, eu tenho uma especificação maior. Através disso tudo também, eu também trabalho com a parte do reuso, o que eu posso reutilizar, o que pode ser reciclado, o que não. Além disso tudo, a gente trabalha com uma parte muito séria dentro dessas legislações, que é a obrigatoriedade da capacitação da galera que trabalha com esse resíduo, tanto o pessoal que gera, tanto o pessoal que transporta, quanto o pessoal que armazena e faz o tratamento desse resíduo. Então é muito interessante a gente ter isso em mente também. Além disso, a gente tem algumas considerações. Por exemplo, por qual motivo, além do legal, a gente tem que trabalhar com essa questão? Eu vou deixar esse quadrinho aqui e eu espero que a gente converse sobre isso, eu espero que vocês tragam bastante coisas durante nosso encontro síncrono, que vai valer muito a pena para a gente poder discutir isso, que vocês acham que é correto, o que vocês acham. Por exemplo, considerando os serviços de saúde, que são responsáveis pelo correto gerenciamento de todo o RSS, por eles gerados, atendendo às normas,
de exigências legais e cumprindo todas as suas etapas do PGR-RSS, vocês acham que tem algum tipo de outra responsabilidade em cima disso? Pensa sobre isso e vamos falar sobre isso na aula, pode ser? Vamos lá então, gente. Agora eu vou colocar para vocês mais detalhado como é que essas etapas, como é que são, né? Essas etapas do PGR-RSS. Eu tenho a etapa de manejo, eu tenho a etapa de segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário e externo, transporte e tratamento, ok? Galera, dentro do manejo eu vou trabalhar então com as ações que estão gerando aquele manejo. Na verdade, eu vou estar trabalhando o ato, né, a ação de gerenciar o resíduo nos aspectos intras e extra-estabelecimentos, desde a geração, ou seja, até a disposição final, incluindo todas as outras etapas. Então, o manejo ele é o gerenciador. Quando eu faço assim, vou fazer o manejo do meu resíduo, ele vai gerenciar todos os outros, que começa pela segregação. O ato da geração eu vou ter que separar o que é, o que não é, o que eu estou trabalhando ali. É um resíduo biológico? É um pérfuro cortante? O que eu vou estar trabalhando ali dentro disso? Quais são os estados físicos? Quais são os estados químicos? Que tipo de riscos biológicos eu estou envolvida dentro dessa minha questão? Depois da segregação, eu vou ter o acondicionamento, que consiste no ato de embalar o meu resíduo, colocar dentro do saco, fechar, envasar, fechar isso dali para poder não ter ruptura, para poder não ter o excesso de capacidade. Por isso, eu tenho uma capacidade dos recipientes acondicionantes. E isso está dentro de uma NBR, que é a NBR 9191 de 2000, aliás, da ABNT, ok? Além do acondicionamento em sacos, eu tenho os acondicionamentos maiores, são os acondicionamentos em bombonas. E esses acondicionamentos eles vão ter que ter mais resistência, eu vou ter que ter uma ruptura, eu vou ter que ter uma coisa mais restrita com relação a ele, mais específica também com relação a ele, ok? Além disso, eu não posso armazenar e deixar em qualquer saco de qualquer jeito, não é mesmo? Eu tenho que ter uma identificação. E aí eu vou trabalhar com tipos de resíduos diferentes, com os grupos de resíduos diferentes, para poder acondicioná-los. E os grupos de resíduos diferentes estão aqui nessa tabelinha lindinha que eu acabei fazendo. Tem o grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, e aí dentro disso ainda tem o grupo E. Quem são cada grupo? O grupo A é o grupo dos riscos biológicos, ou seja, tudo que eu tenho sangue, tudo que eu tenho pedaços, fragmentos corporais, qualquer coisa que eu vou ter ali, eu vou estar trabalhando com o grupo biológico. Grupo B são os grupos mais risco químico. Eu vou ter lá o grupo que tem lá substância química, restinho de remédio, qualquer tipo de substância química eu vou trabalhar ali. O grupo C, ele vai trabalhar com aquele meu grupo radioativo que a gente falou dos radioativos lá atrás. E o grupo D são os resíduos comuns, ou seja, o lixo da nossa casa, o lixo que trabalha papel, essa parte que até pode ser reciclada em alguns momentos, que a legislação atualizou isso. E eu tenho o grupo E, que é o grupo dos pérfuro cortantes, que eu preciso daquela caixinha amarela para poder ter um embale, ter um acondicionamento mais rígido, resistente, para não gerar problemas na hora da transporte, ok? Além disso tudo, falando em transporte, eu tenho algumas questões de transporte interno. Eu gero num determinado lugar, por exemplo, centro cirúrgico ou sala de curativo. Eu vou ter que levar isso para algum lugar e eu tenho uma normativa que leva isso para algum lugar, que eu chamo aqui de transporte interno. Esse transporte interno, ele vai levar para um armazenamento que a gente chama de armazenamento temporário. Esse armazenamento temporário também pode ser chamado de sala de resíduo. Essa legislação agora, nova, ela trouxe para a gente uma questão muito séria com relação a isso. Eu preciso identificar isso precisa estar identificado, isso precisa estar no momento mais isolado, mesmo que seja perto, mas eu preciso ter um isolamento bastante melhor e identificado, ok? Além disso, eu tenho um armazenamento externo, que eu posso ter horários de coleta diferenciados, e aonde eu tenho ali, onde o cara que vai fazer o tratamento do meu resíduo vai buscar o meu resíduo de uma forma mais ampla, ok? Esse armazenamento externo, ele tem que ser externo mesmo, tá, gente? Eu não posso ter dentro de uma casinha lá dentro de algum lugar. Ele tem que ser externo de verdade, para poder passar o caminhão e não ter a contaminação de outros lugares, por exemplo, onde esse resíduo também foi coletado, ok? Além disso, eu tenho o transporte. Eu tenho uma legislação específica para colocar aquele transporte dentro das normativas seguras. Geralmente são caminhões brancos com a simbologia bem clara, transporte biológico, risco biológico, onde eu vou ter esses sistemas e fazer uma órgão, eu vou ter que ter uma limpeza com frequência, eu vou ter que ter uma orientação de limpeza, eu vou ter que ter ali tudo direitinho. E aí, dependendo do meu tipo de resíduo, eu tenho tratamento e disposição final.
Grupos D, que são os grupos dos comuns, eles são tratados dentro dos aterros sanitários municipais. Quando eu trabalho numa quantidade maior, eu vou ter que ter o aterro sanitário pago, eu vou ter que pagar para dispensar esse meu resíduo e fazer a disposição final dele. Quando eu tenho tratamento, eu tenho tratamentos, por exemplo, em substâncias químicas, em riscos biológicos. Riscos biológicos, perfluorocortantes, químicos e radioativos, eu tenho cada uma delas uma normativa diferenciada. O radioativo, lembra que o CNEM trabalha com isso e dá essas disposições. Os outros eu vou trabalhar em cima das normativas do CONAMA, porque a gente tem ali o CONAMA com muita força nesse momento enquanto parceiro da gente, e o CONAMA 237 traz pra gente esse tipo de normativa pra gente também, ok? Porque eu não posso contaminar o solo, o lençol freático, eu tenho que ter ali uma contaminação, uma descontaminação e um tratamento prévio antes da disposição final, que às vezes é autoclavar, ou em substâncias químicas eu vou dirimir, eu vou trabalhar com a diminuição daquela, é como se eu falasse, eu vou estabilizar aquela ação da substância química, ok? Além disso tudo, eu tenho responsabilidades dos serviços de saúde. Os serviços de saúde são responsáveis por o quê? Então, meus amores, são responsáveis por elaborar os PGR-SS. Eu tenho que ter um responsável pelo PGR-SS, sendo que, quando eu tenho agora a atualização da legislação, deu pra gente, os PGR-SS são obrigatórios para quem faz e quem, na verdade, produz resíduos do tipo A, do tipo E e do tipo B e C. Agora, quem só produz, por exemplo, eu sou uma clínica, Priscila, e eu faço atendimento clínico, eu não faço atendimento de nenhum procedimento, só gero resíduo do tipo D. Se eu só gero resíduo do tipo D, eu só tenho que fazer uma notificação, olha, eu não gero nenhum tipo de resíduo para a vigilância municipal. E ela, ok, você não gera nenhum tipo de resíduo biológico, nenhum tipo de risco, tá ok, você faz dentro da sua coleta normal. Então isso também foi modificado com essa legislação. O que acontece dentro dos serviços que fazem procedimentos e que geram esses tipos de resíduo é que eu preciso ter um PGR-SS. Eu preciso ter uma atividade descrita, eu preciso ser partilhado isso, eu preciso manter uma cópia em mãos ao alcance de qualquer um que chegue ali, ou seja, principalmente através de uma fiscalização, de uma orientação, até através do procedimento dessa qualidade. Eu preciso ter um responsável técnico sobre isso e que faça a capacitação obrigatória de todo mundo que lida com esse resíduo, inclusive os geradores desse resíduo. Ok? Pra gente começar a dar uma fechadinha aqui, essa legislação, essa organização, essa nossa parceria, ela acontece muito junto com o CONAMA, justamente porque eu tenho essa amplitude de ações e eu tenho dentro disso alguns dispositivos técnicos para poder ter a tal da estrutura que a gente falou lá no comecinho. Esses dispositivos técnicos, eu também tenho uma legislação de arquitetura em cima disso. Eu não posso ter um produto, um processo, ou seja, um serviço de saúde sem ter esse processo bem definido, sem trabalhar com essas definições, sem ter uma estrutura que é o que a gente falou lá no começo. Essa estrutura de eu poder ter armazenamento temporário, externo, interno, etc., eu ter um fluxo de pessoas ali que trabalhem muito com isso, eu preciso ter uma estrutura física para dar para ele. Por isso eu tenho uma legislação específica com relação a isso, que é a RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002. E dá pra gente planejamento da estrutura daquele projeto. E isso ajuda muito a gente na elaboração dos PGR-SS. Ok? Gente, fui ótima, hein, gente? Fui bem objetiva agora, né? É muito importante, gente, dentro dessa nossa estrutura e dentro desse nosso olhar que a gente tem hoje, após uma pandemia, após essa situação que uniu a gente de uma maneira tão diferente, né? De uma maneira tão intensa, a gente ter essa compreensão de quais são as questões que a gente tem que abordar com relação às responsabilidades individuais de cada um de nós. Então, assim, até onde eu posso ir, Priscila? Até onde a gente pode trabalhar com isso dentro da nossa visão de profissionais de saúde que vocês os são?
Então, assim, é muito importante vocês olharem quais são as coisas que estão acontecendo no território de vocês com relação a esses resíduos e com relação à manipulação desses resíduos, aonde que eles estão, aonde que eles não estão, e a notificação para ter a melhoria da qualidade, não só do ambiente. A gente não está fazendo uma ode ao ambiente, à natureza, simplesmente, que já seria super válida. Mas a gente está fazendo, na verdade, é uma questão de saúde mais abrangente. Então, assim, a saúde dos territórios, elas dependem da saúde do ambiente ao qual a gente está, e a vigilância sanitária, ela compreende o resíduo como sendo esse ponto de intervenção entre nós e a nossa saúde e o ambiente, onde a gente pode dar controle maior e vigiar mais isso aí. Então, eu gostaria que isso ficasse bem claro durante a aula de hoje e que vocês entrassem realmente dentro do fórum e dessem uma olhadinha para a gente poder entender melhor isso e falar sobre algumas experiências que nos competem dentro da nossa profissão, ok? Como sempre, meus queridos, foi um grande prazer conseguir fazer isso num tempo bacana para vocês não ficarem muito longos com a nossa aula. E mais tarde a gente se vê na nossa discussão. Beijo, tchau, tchau!